Essa semana eu comecei a ler esse livro, Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, e eu quero fazer essa leitura com vocês. Então, cada parte que eu for lendo, eu vou tentar trazer aqui a minha interpretação, né? E como que eu tenho conectado isso. E já nas 30 primeiras páginas eu já consegui tirar algumas coisas bem importantes, fundamentais, assim. Basicamente são duas. A primeira, como que sem perceber a gente cria um monte de suposições, muitas das vezes falsas, e a segunda, como que a partir disso a gente entra no modo quase que automático de pegar dados para resolver problemas que surgem ao longo do caminho, né? Ao longo do processo. E muitas das vezes não seria a melhor forma, embora levem, assim, existem muitas formas de você chegar no objetivo que você traça, né? A gente geralmente colocamos um alvo, né? Uma meta, um objetivo, alguma coisa, e fazemos de tudo para chegar, para alcançar aquilo lá. O Simon ele coloca dois exemplos. Então, a primeira sobre o primeiro ponto da suposição, e inclusive eu consegui fazer algumas conexões com o poker, e ele fala que grande parte da nossa vida e como a gente leva negócios, né, carreira profissional, a nossa vida, as decisões, elas são baseadas em suposições que às vezes não são tão verdadeiras. E isso é natural nosso. Às vezes até no mundo de hoje, pela ansiedade que a gente tem de entregar algum resultado ou de ver logo, né, o resultado, alcançar o objetivo, isso nos torna mais latente a necessidade de chegar lá mais rápido, né? Então, às vezes a gente acaba deixando de pensar de onde a gente está partindo e partimos logo para o processo. E aqui ele fala um pouquinho diferente, né? Acho que toda a ideia do livro é para questionar por onde a gente começa, de onde a gente parte. Ele traz um exemplo sobre as suposições, como que a gente leva as suposições às vezes de forma errada, né, falsa, e a partir daí a gente toma decisões que parecem ser verdadeiras, né, parecem que estão certas, só que elas não se sustentam no longo prazo, justamente por isso, né, por partir de um ponto errado. A ideia do livro que ele fala não é como a gente deve fazer alguma coisa, como a gente deve um, seguir o processo, não é nada assim, essas coisas práticas, mas sim de mostrar o motivo pelo qual a gente está querendo fazer alguma coisa, né? O motivo que a gente quer, que a gente seta a nossa meta, o nosso objetivo, para ter bem claro de que a gente não vai desviar no caminho, né? Ou melhor, que a gente não vai ter que ficar recalculando rota e essas coisas. Eu pessoalmente gosto dessa abordagem, porque cada recálculo, digamos que, atritos no meio do caminho, isso gera mais ansiedade, de que, pô, tô abrindo margens para não dar certo, tipo, que pode dar errado, gera esse espaço, né, do pessimismo aparecer, e mais ainda, né, e pior para mim, pelo menos, a gente gasta mais energia naquilo que a gente se dispôs a fazer. Mas enfim, o objetivo do livro é esse, então ele não quer dar formas práticas, regrinhas pra gente decidir alguma coisa, mas sim mostrar o motivo, mostrar o, o motivo que a gente tem intrínseco nas nossos objetivos para a gente poder traçar esse caminho, né? Conversar sobre o ponto de partida. E essas suposições que a gente acha que sabemos, que nós damos como verdade e a partir daí tomamos as nossas atitudes, ele cita um exemplo da Terra plana que por muito tempo achou que essa suposição era verdadeira, a humanidade tinha essa certeza praticamente, né? E isso
freou todo o desenvolvimento, ou melhor, isso direcionou todas as ações referentes ao que envolve, né, o que tange o impacto da Terra, do formato da Terra, que não deixava de ser errada, uma resposta ou uma decisão a partir dessa suposição. Ora, se eu estou falando que a Terra é plana e no final do horizonte há um abismo em que se você passar por lá vai cair, né, no mar, uma decisão de não ir até lá faz completo sentido. Só que a partir do momento que houve, né, o questionamento disso e que se provou que esse pequeno detalhe, né, de que não há um abismo no meio do caminho, no final, né, do horizonte, novas ações foram feitas, ações que são verdades desde o início. Então, eu posso ir explorar e navegar pelo mar que não vai ter um abismo, embora antes era dito o contrário, né? Ou melhor, antes era feito o contrário porque era dito uma coisa diferente. As duas pessoas, se pegar uma pessoa na época da Terra plana, do terraplanismo, e uma pessoa depois, os exploradores, as duas estavam tomando decisões em base de uma verdade. A verdade antes era uma e depois antes acreditavam que era uma e depois passaram a acreditar que era outra, que aí era a verdade de veio à tona, né? Mas enfim, esse exemplo, ele tenta trazer tenta deixar claro, né, de como que dependendo da suposição que a gente tem, as nossas decisões serão norteadas por isso, por essa suposição, né? O objetivo pode ser o mesmo. Todo mundo devia ter o mesmo objetivo de desenvolver a humanidade naquele momento, de descobrir novos ares, enfim. Mas eles iam por caminhos diferentes e às vezes limitados, baseados na suposição que eles tinham. Nas suposições, né? E mesmo assim, não deixa de estar errado. Todo mundo acaba tendo meio que o mesmo propósito, ou melhor, a mesma linha de pensamento em que a gente tenta coletar dados, que a gente tenta coletar o máximo de informações possíveis para embasar, né, as nossas decisões, as nossas opiniões, as nossas ações. Salvo alguns momentos que é normal, nós somos humanos e ele até cita isso, que existe esse balanço, é necessário esse balanço na vida em que nós tomamos decisões vezes lógicas, né, embasadas, fundamentadas e tal, e vezes intuitivas. A gente sempre acaba caindo numa situação em que a gente vai pedir alguma sugestão ou vamos pedir conselhos para outras pessoas que possam ter ou não vivido uma experiência similar. E buscamos, no meio do caminho, coletar dados para validar a nossa decisão ou nossa intenção, né? E no meio do caminho a gente pode escolher se a gente quer seguir isso ou não, se a gente vai levar em consideração um ponto específico ou outro, né? E acho que no momento que a gente, isso é opinião minha daí, no momento que a gente faz essa escolha, a gente nunca escolhe algo sabendo que é errado. Então a gente sempre tem não a confirmação, mas a gente sempre busca fazer o que é certo. Então o que faz sentido para mim pode não fazer sentido para você, para outra pessoa, mas cada um tem o seu certo. Então acaba virando que isso norteia, né, as decisões tomadas no meio do caminho. Vezes, o certo ele está mais explícito quando é baseado em, por exemplo, uma conta matemática, só existe um certo, né? Desculpe, matemático, se tiver algum caso de exceção que existem ambiguidades, mas na programação, por exemplo, a gente parte de uma premissa que queremos algo, que queremos algum produto. Existem várias formas de desenvolver aquele produto, agora com a IA então nem se fale, no final do vídeo eu vou comentar um pouquinho sobre isso, sobre esse impacto. Só que o resultado esperado é um só, né? Só que o resultado real
pode ser diferente, né? No final, o usuário pode não querer nem aí, não tá nem aí, não querer essa feature. No final, a gente pode considerar de que estávamos fazendo uma feature, né? A feature só porque o nosso chefe pediu e isso não era relevante para o objetivo do negócio, que é o norte, né? Enfim, essas suposições, vezes erradas, ou não tão verdadeiras assim, ela norteia muitas das nossas decisões. E essas decisões não é que elas estão erradas, mas fundamentalmente, estruturalmente, aquele caminho não estava tão certo assim, ou melhor, tão bem estruturado para que todas as decisões a longo prazo ou que todas as situações que se repetissem teriam um resultado positivo. No poker, por exemplo, às vezes a gente toma uma ação lá de ser agressivo, né, de aumentar uma aposta de alguém e a pessoa pode desistir e a gente ganha aquelas fichas. Não quer dizer que a gente ganhou, que por nós termos ganhado, não significa que aquilo lá é a ação que deve ser feita em todos os momentos. Ou seja, será que se a gente tomar a mesma ação em uma situação similar, vamos ter o mesmo resultado? A gente não consegue saber. Às vezes dá certo porque a gente acha que sabe o motivo, o porquê deu certo, mas assim como tem o livro também, fica a recomendação, o Andar do Bêbado, o Caminhar do Bêbado, alguma coisa assim, ele comenta sobre as aleatoriedades da vida. Então, essa aleatoriedade já é mais um indício de que, calma lá, a gente não sabe tudo que a gente acha que sabe, né? E aí ele traz o questionamento, né? Tipo, ele traz a problemática. Como que a gente garante, então, né, que as nossas decisões venham a produzir bons resultados por motivos que estão no nosso controle? Como que a gente garante que as nossas decisões estão norteadas e elas têm uma chance maior de estar certa, fundamentalmente falando? A lógica diz que a gente vai querer fundamentar em dados, né? Dados reais, fatos, concretos. Como diz, antes a gente busca esses conselhos, essas experiências que tentam corroborar com aquilo que a gente busca e comparamos, né? Essas experiências das pessoas, por exemplo, com o resultado que elas tiveram, se é o resultado que a gente quer. E se foi o mesmo, às vezes a gente pode até seguir a mesma coisa, a mesma linha de raciocínio e não ter o mesmo resultado. Enfim, isso só prova que em alguns momentos não é tão sustentável assim a gente partir de um lugar e tomar isso como verdade, buscar um como, validar esse como e assim aplicar, né? Talvez a gente tenha que repensar os nossos caminhos, nosso ponto de partida, que é isso que ele traz como um exemplo de um grupo de empresários de uma montadora automobilística americana. Eu não tenho certeza se esse exemplo que ele também não comenta se é um exemplo fictício que ele usou para colocar a situação, né? Aparentemente sim, porque faz algum sentido o modelo. Mas enfim, a situação é a seguinte: um grupo de empresários americanos de uma montadora, eles vão até o Japão para entender como é feito a montagem do carro, como é o processo japonês para a montagem desse carro. A montagem americana, eles têm é bem procedural, né? Então tem várias etapas ali, e eles acharam estranho no final da etapa do processo japonês, né, da montagem japonesa, não havia uma etapa que eles faziam, que era na porta, no encaixe da porta, eles tinham uma pessoa, os americanos têm uma pessoa com uma marreta, um martelo de borracha, alguma coisa, que eles certificam que a porta se encaixa. E no processo japonês não tinha. E eles estranharam, né, e perguntaram: vocês não asseguram, vocês não garantem que a porta está encaixada, né, ao final da montagem, no final do processo, né? E os japoneses falam que sim, eles garantem que a porta está encaixada,
a gente garante no processo, no projeto, né? Na etapa de projeto, fazemos o melhor encaixe possível, porque a gente quer que a porta seja encaixada, então a gente projete para que a porta funcione desse jeito, né? Ela seja montada desse jeito. Ou seja, eles não examinam o problema e juntam dados. Essa era a ideia, a resposta deles, de que se a porta não está encaixando, se eles descobrem durante o caminho, fundamentalmente está errado. Ela não está encaixando por um problema estrutural, né? Um problema fundamental, e não um problema do processo. Então, a premissa é de que, para os japoneses, eles gastam o máximo do tempo, o máximo de energia, garantindo que tudo seja feito, que tudo seja pensado para o seu fim, e não de que a gente olhe para o nosso objetivo, traçamos uma linha de ações, né, de decisões, tomamos decisões que nos levam às ações, essas ações dão resultados e nós analisamos esses resultados um a um, para só então corrigirmos ali alguma coisa que tenha que ser feito. Ou seja, olhar um problema, buscar a solução e fazer. Não. O método japonês, da montadora japonesa, certifica-se de que nós estamos indo para o caminho certo, de que nós garantimos que a saída, já do ponto de partida, está alinhado com o que a gente quer no final, ou seja, uma porta montada, bem encaixada, montada no carro como um todo, enquanto no processo americano lá eles tinham essas correções no meio do caminho. Eles até falam, né, que o Simon ele diz, né, quando deparam com um resultado que não está de acordo com o planejado, a maioria das pessoas recorrem a algumas táticas de curto prazo, né, que podem funcionar. Se você perceber que, eu tô com um problema no encaixe da porta, então vou colocar alguma pessoa ali para certificar que aquela porta está encaixando para entregar o carro pronto. O carro vai ficar pronto no final, só que isso gera mais custo, isso gera mais tempo, isso gera mais margem para dar outros erros, porque, enfim, é mais uma etapa sendo inserida no processo, onde no meio, na linha japonesa aqui, eles já olham essas soluções de um ponto de vista estrutural, né? Olham a intenção original como a estrutura para guiar todo o longo prazo, para ter uma linha de ações, né, e nortear as nossas decisões de uma forma mais sustentável, mais embasada. E a gente acaba caindo nessa não é bem falácia, né, mas nesse achismo de que, eu tô indo pro caminho certo só porque tá surgindo esses problemas e eu tô resolvendo esses problemas. Nossa, olha como eu sou bom em resolver problemas. E, a gente não parou para pensar de que por que tá surgindo tanto problema assim no caminho? Será que eu tô indo pro caminho certo? Como que eu garanto que eu tô indo pro caminho certo? E achei mais ou menos essa ideia do livro, que ele tenta mostrar o motivo, né? Uma vez que a gente vê um motivo claro nas nossas intenções, né? Nas nossas ações e no nosso objetivo, e fica bem fácil de determinar o que tem que ser feito, o que vale a pena resolver ou não, onde vale a pena gastar tempo. No poker, por exemplo, a gente às vezes, eu tô errando um monte no turn. Para quem não conhece o poker, no Texas Hold'em, que é uma das modalidades mais populares do mundo hoje, temos basicamente
4 rodadas no poker. Temos o pré-flop, a gente chama, que é a rodada inicial de aposta para determinar quem que vai jogar com as suas cartas. Depois surgem 3 cartas, tem mais uma etapa de ação, né, de apostas. Depois o flop, depois tem o turn, onde temos mais uma rodada de apostas e decisões. E depois temos o river, onde temos mais uma etapa final de apostas e decisões para assim ter o resultado em qualquer entre meios, né, dessas etapas. Eu tô errando, por exemplo, muito no river, né, que é a última das apostas, ou seja, no último processo, na última etapa das minhas ações, eu tô errando, tô perdendo muita ficha por lá. Só que no poker já tá claro de que o erro não tá aqui, como eu tô jogando essa forma. Não é porque eu tô perdendo dinheiro aqui, ficha aqui, que eu tenho que ficar olhando, estudando essa última carta, todo o bordo e etc. 80% das vezes, isso dá até para colocar Pareto no meio, o problema está no fundamento, na estrutura, na decisão inicial de que eu recebi 2 cartas, o que eu vou fazer com essas 2 cartas? E é bizarro, porque a forma como você joga essas 2 cartas iniciais muda muito o resultado que você chega depois de três etapas, de 3 tomadas de decisões. E às vezes isso na vida também, né? Às vezes uma decisão, a gente acha que só porque a gente não está conseguindo um resultado num acompanhamento, numa review, né? numa análise, numa que eles chamam, né, de um checkpoint que a gente faz durante o projeto, às vezes tem coisa errada ali e a gente nunca para para pensar de que pode estar no início todo o erro. No mundo da IA hoje, principalmente, a gente parte de uma premissa, está muito mais fácil, está sendo completamente prejudicial. Estava até conversando com um amigo do trabalho ontem, como que está sendo atrofiado cada vez mais essa capacidade da gente olhar para o início, né? E pensar sobre. Pois, se a gente tem uma ferramenta que já nos dá o resultado, fica muito mais fácil a gente ficar orientado a esses resultados. Tal do viés de confirmação, né? Se a gente faz uma pergunta e ele traz uma resposta, a gente já tem uma validação daquela pergunta, pelo menos tem uma resposta, né? Então a gente vai para aquele caminho, já que estamos buscando uma resposta. Pois então, faz sentido eu dizer de que a gente vai conseguir chegar nos lugares mais rápido? Talvez. Só que, cara, para pensar, se a gente está perguntando para uma inteligência artificial qualquer coisa e ela está respondendo aquela coisa, o que me garante que essa pergunta está certa? E é isso que ele vai trazer. E esse é o problema. Com qualquer prompt que você coloca, ela vai te devolver alguma coisa e você pode fazer alguma coisa com aquilo lá. Na maioria das vezes vai ser útil. Só que o discernimento de que será que era isso mesmo, esse é o ponto de partida que eu queria sair, esse ponto inicial, né? Será que é essa a pergunta certa? Será que digamos que é isso que vai realmente resolver não o problema? Acho que essa é a situação complexa, né? Quando a gente cai para resolver problemas, a gente está nesse meio do caminho que os japoneses disseram ali, levantaram. Né? Eles não pensam em coletar dados durante o processo para resolver um problema que apareceu e então chegar numa solução. Não, o máximo da energia, da intenção está no início, de falar assim, como a gente vai sair desse início, como a gente vai suprir essa motivação para chegar em algum lugar. E acho que esse questionamento. O vídeo já está super longo, quase meia hora. Só que era isso que eu queria trazer dessas 30 páginas iniciais, que o Simon ele fecha muito bem, né? Tentando trazer de que
a gente pode decidir querer manipular o processo, né? Tipo, a gente decide no meio do caminho manipular os dados que a gente quer, as ações que a gente quer, para chegar no objetivo que nós definimos lá no início. Só que às vezes a gente nem gastou tanto tempo assim para questionar o nosso ponto de partida, né? Será que as nossas motivações elas estão realmente ajustadas com aquilo que a gente quer? Ou a gente está só cuspindo pergunta e buscando respostas e suprindo essa necessidade por confirmação, por fundamentação durante o caminho, né? Fica a pergunta aí, quando foi a última vez que você parou para pensar, tipo, beleza, o que eu quero hoje, né? Às vezes a gente setou um objetivo lá atrás e não estamos só no piloto automático, estamos só resolvendo o problema no modo pergunta e busca uma resposta e age, e não simplesmente assim, qual que é a pergunta certa a ser feita agora, né? Porque a gente quer, enfim. Próximo vídeo eu continuo a leitura. Tchau.